Isabela apertou o zíper da mochila como quem segura a vida com as próprias mãos. Dentro, 3 folhas de papel com seu currículo, amassadas, mas limpas. No colo, Manuela, 3 anos, sono nos olhos e um restinho de biscoito nos dedos. Saíram da pensão antes das 6, sem café. A creche só aceitava até às 7h30. O ônibus estava lotado, o calor sufocava, mas Isabela nem sentia. O foco era chegar. Uma vaga, um salário, um recomeço. Desceu 2 quadras antes para economizar no Vale Transporte. Caminhou firme até o prédio espelhado. Mendes Corporation. 27 andares. Recepcionista de blazer, chão de mármore, cheiro de perfume caro. Um lugar que nunca pareceu feito para ela. Bom dia. Entrevista para o programa de inclusão. Isabela Martins. A recepcionista nem levantou os olhos. Mandou esperar. Sentada no sofá branco, Isabela apertou a mochila no colo. O tecido já puído. Não pensava na vaga. Pensava em como pagaria o aluguel, caso ouvisse mais um "te ligamos depois". Pensava em Renato, o ex-noivo que a deixou grávida com um bilhete e um silêncio. Pensava em Manuela, na fome da filha disfarçada com água e bolacha. Olhou ao redor. Gente de salto alto, cabelo impecável, pastas de couro. Ela, camisa surrada, calça limpa mas desbotada, sapato com a sola solta. Ainda assim, estava ali. Isabela Martins, sala 5. Levantou. Endireitou os ombros. Entrou. A sala era enorme, fria, cheia de vidro. Mas o que a fez travar foi o homem sentado à mesa. Alto, postura firme, olhar sério. Terno cinza sob medida. Leonardo Mendes, CEO da empresa. Ela engoliu em seco. Pode sentar. Achim. Voz dele era direta. Nenhuma expressão. Nenhuma pista. Me fale sobre você. Ela respirou. Disse seu nome, idade, formação. Falou rápido, com clareza. Mas quando mencionou a filha, a voz falhou. Sou mãe solo. Preciso trabalhar. Leonardo não reagiu. Apenas escutava. Ela esperava perguntas difíceis, testes, desconfiança. Mas ele só dizia: continue. Isabela falou da experiência antes, da gravidez, dos 2 empregos simultâneos, da demissão assim que voltou da licença. Contou que limpava casas aos fins de semana, que vendia doces na vizinhança, que só queria uma chance. Você acredita que consegue lidar com a pressão daqui? Minha vida é pressão. Desde que fui deixada grávida, eu aprendi a aguentar o que ninguém aguenta: silêncio. Leonardo fechou a pasta à sua frente. Levantou-se. Tem alguém te esperando? Minha filha, na creche. Pode ir buscá-la, entraremos em contato. Ela assentiu, agradeceu e saiu. No corredor, respirou fundo. Não sabia se tinha sido boa o bastante. Não sabia se ele acreditou. Só sabia que havia dito a verdade. Ao sair do prédio, o vento frio bateu no rosto. Manuela estava esperando. E por hoje, isso era o suficiente. Leonardo fechou a porta da sala e ficou parado por um instante. O silêncio o envolveu, mas a voz firme de Isabela ainda ecoava na memória. Não era comum ver alguém falar daquele jeito. Sem floreios, sem máscaras, só verdade crua. Naquela manhã, ele havia decidido entrevistar pessoalmente os candidatos do novo programa de inclusão social. Parte da diretoria achava o projeto uma perda de tempo. Ele sabia que precisava encontrar pessoas reais. E encontrou. A ficha de Isabela estava ali, entre tantas outras. Boa formação, experiência sólida, mas um hiato de 3 anos. Como tantos rejeitavam por esse detalhe, ele também teria feito o mesmo, até olhar nos olhos dela. Havia algo ali que não se resumia a palavras. A forma como ela manteve a postura, mesmo sendo visivelmente julgada pelo ambiente. A maneira como falou, da filha, não como desculpa, mas como força. Leonardo viu nela o que não encontrava há tempos: coragem. Ele voltou para a sala de reuniões e encontrou Patrícia, sua secretária, organizando papéis. Essa última foi diferente, disse ele, quase em tom de pensamento.
A moça de 1900, camisa azul? Perguntou ela, levantando os olhos. Vi quando chegou. Segurava a bolsa como se carregasse o mundo ali dentro. Leonardo assentiu, sem sorrir. Quero que ela comece no setor administrativo, nível júnior. Não precisa avisar. Ninguém ainda. Vamos incluir junto com os outros nomes na reunião de amanhã. Claro. Quer que eu prepare um comunicado? Não ainda. Primeiro, quero ver como ela reage quando souber que conseguiu. Patrícia arqueou a sobrancelha, surpresa. Vai contar pessoalmente? Não. Ainda não. Era estranho até para ele. Normalmente passava longe das seleções. Mas algo naquela entrevista o deixou inquieto. Talvez fosse o modo como Isabela falou que sua vida era pressão constante. Aquilo não parecia ensaio, era uma sobrevivente. Mais tarde, sozinho em sua sala, ele abriu o sistema interno e consultou a lista de contatos dos aprovados. Encontrou o número dela e ficou observando a tela por longos segundos. Não ligou. Apenas salvou. Na mesma noite, enquanto tomava vinho no apartamento silencioso com vista para a cidade, pensou nela novamente. No tom da voz, nos olhos duros, mas cansados. Na calma com que enfrentou um ambiente tão hostil. Leonardo estava acostumado com pessoas moldadas para impressionar. Com discursos programados, com rostos vazios cobertos por maquiagem e palavras ocas. Mas ela era o oposto. Talvez por isso, naquele instante, sem perceber, ele já não estava pensando apenas como CEO. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o coração pesado, certa de que a entrevista não tinha dado em nada. Manuela ainda dormia quando o celular vibrou. Um número desconhecido. Atendeu com a voz rouca, o coração disparado. Senhora Isabela. Martins? Sim. Aqui é Patrícia da Mendes Corporation. Gostaríamos de informar que a senhora foi aprovada. Seu contrato estará pronto para assinatura amanhã às 8h. Isabela não respondeu de imediato. O silêncio do outro lado quase se estendeu demais. Obrigada. Muito obrigada. Eu estarei lá. Desligou e ficou alguns segundos sentada na cama. Não chorou, não gritou, apenas sentiu. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha dito sim. Pela primeira vez, alguém apostava nela. No dia seguinte, ela chegou cedo, com o uniforme que improvisou. Camisa branca limpa, calça de alfaiataria, comprada num brechó e um coque apertado que segurava a esperança nos fios. O setor administrativo era dividido em baias e silêncio. A supervisora, Amanda, fez uma apresentação seca, mostrou sua mesa e repassou as tarefas. Isabela aprendeu. Rápido, observava tudo, tomava nota, evitava errar. Na primeira pausa para o café, sentou-se sozinha no refeitório. Notou cochichos. 3 mulheres na mesa ao lado falavam baixo, mas ela ouvia cada palavra. É aquela do programa de inclusão. Aqui tem filha. Sim. O chefe, que entrevistou ela, sozinho. Duvido que foi só entrevista. Isabela fingiu não ouvir, mas o estômago embrulhou. Sentiu vontade de levantar e ir embora, mas ficou. Pela filha, por ela mesma. Ao voltar à mesa, viu um bilhete colado no monitor. Se precisar de ajuda com o sistema, me chame. Patrícia! Sorriu sozinha. Pequenos gestos ainda tinham valor. Os dias seguintes foram de aprendizado e resistência. Cada nova tarefa era uma prova. Amanda, exigente, parecia buscar erro onde não havia. Os colegas evitavam contato. Mas Isabela não recuava. Ela sabia que seu currículo não tinha peso, que sua aparência não impunha respeito, que sua história causava desconforto, mas também sabia que sua competência era real e que, enquanto muitos tentavam ser notados, ela lutava para ser apenas aceita. Leonardo passava pelos corredores sem dizer nada. Raramente olhava em sua direção, mas certa tarde, ao entrar numa reunião, seus olhos cruzaram os dela. Rápido, contido, mas havia algo ali. Isabela desviou, fingindo não notar. Estava ali para trabalhar.
Era isso que repetia a si mesma todas as noites, ao lavar a louça na pensão enquanto Manuela dormia. Mas mesmo se quisesse ignorar, não poderia. Os olhares dos outros estavam sempre sobre ela, e cada passo que dava parecia mais vigiado do que o anterior. Ela estava no lugar certo, mas em um campo minado, e mesmo assim, não recuou. Isabela digitava rápido, revisando relatórios que Amanda havia jogado em sua mesa minutos antes. A supervisora nunca dizia, por favor, e tampouco elogiava. O clima era seco, quase sufocante, mas ela não deixava isso abalar sua entrega. Na terceira semana de trabalho, já dominava o sistema interno melhor que muitos colegas antigos, mas ninguém comentava, só cochichavam. Patrícia era a única que, de tempos em tempos, deixava um elogio discreto ou uma dica útil. Foi numa manhã comum, entre planilhas e prazos apertados, que um café apareceu sobre sua mesa. Copo de papel, quente, com um adesivo pequeno escrito, à mão. Você está indo muito bem. Não havia nome, mas ela soube, olhou ao redor, mas ninguém parecia ter percebido. Sorriu por dentro. Pela primeira vez desde que começou, sentiu que estava sendo vista, de verdade, e não com julgamento. No fim do expediente, Patrícia passou pela mesa de Isabela e sussurrou. O diretor pediu para você revisar o relatório financeiro do projeto social. Confia em você. Isabela estranhou. Ela? O relatório final? Um documento que normalmente passava pelas mãos dos mais experientes? Tem certeza? Absoluta. As palavras foram dele mesmo. Quero que ela leia primeiro. Patrícia piscou e seguiu andando. Durante a noite, Isabela estudou o relatório com atenção. Anotou correções, reorganizou colunas, formatou tudo com clareza. Sentia o peso da responsabilidade, mas também uma estranha leveza, como se, enfim, pertencesse a algo maior. No dia seguinte, entregou o relatório impresso com as marcações à recepção do andar da diretoria. E voltou à sua rotina, sem esperar resposta. Sabia que, naquele ambiente, os elogios eram silenciosos e os erros amplificados. Horas depois, enquanto terminava uma planilha, recebeu uma notificação no sistema interno. Modificações aprovadas. Excelente trabalho. LM. 2 letras. Só isso. Mas seu coração acelerou. No elevador, ao fim do dia, Leonardo entrou. Ela tentou desviar o olhar, mas ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Sr. Leonardo. Ficaram em silêncio por segundos, o suficiente para que o ar parecesse denso. A revisão do relatório ficou impecável. Obrigado. Ela engoliu seco. Só fiz o que precisava ser feito. Nem todos fazem. Ele a encarou por um breve momento. Continue assim. Quando as portas do elevador se abriram, ele saiu primeiro. Ela ficou ali, imóvel, tentando entender o que aquilo significava. Se significava algo. Não era só um elogio, era reconhecimento. E mais do que isso, era proximidade. A partir daquele dia, os encontros com Leonardo se tornaram frequentes. Sempre formais, sempre rápidos, mas os olhos diziam mais do que as palavras. Isabela não sabia o que era aquilo, mas sabia de uma coisa. Era a primeira vez em muito tempo que alguém a olhava, como se ela fosse alguém. Era para ser só mais um dia normal, mas a ligação da creche mudou tudo. Dona Isabela, a senhora pode vir buscar a Manuela? Ela está com febre e muito abatida. Isabela desligou sem saber o que faria. Amanda, como sempre, estava indisponível. Patrícia não estava na empresa. E o sistema precisava ser alimentado até o fim da manhã. O corpo de Isabela tremia, mas a cabeça corria. Não podia deixar a filha sozinha. E também não podia perder o emprego. Saiu apressada, buscou Manuela e retornou com a criança sonolenta no colo. O plano era deixá-la no refeitório por 1 hora, só até resolver as pendências. Mas ao subir para o escritório, esbarrou em Leonardo no corredor. Ele olhou para a menina. Os olhos pesados, o rosto pálido, os bracinhos envolvidos no pescoço,
Da mãe. A menina sequer teve força para cumprimentar. Está tudo bem? Ele perguntou, olhando diretamente para Isabela. Ela engoliu a vergonha, segurando as lágrimas. A creche ligou. Não tive com quem deixar. Só preciso terminar. Uma planilha e depois volto com ela para casa. Não vou incomodar ninguém, eu juro. Leonardo observou por um segundo longo. Depois estendeu os braços. Posso segurá-la? Isabela hesitou, mas assentiu. Com delicadeza surpreendente, ele recebeu Manuela nos braços. A menina encostou a cabeça em seu ombro sem reclamar. Leonardo a carregou até a sala de reuniões vazia. Use esta sala. Tem ar-condicionado e sofá. Fique aqui com ela o tempo que precisar. Senhor Leonardo, eu não sei como. Ela precisa de você calma. E você precisa de um lugar onde possa respirar. Ele parou e completou. Isso não é um favor, é humanidade. Isabela segurou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que não estava lutando sozinha. Manuela adormeceu ali, enrolada em um cobertor improvisado com o blazer de Isabela. Ela trabalhou em silêncio, monitorando a filha e revendo a planilha. Quando Patrícia passou e viu a cena, apenas assentiu com um sorriso sereno. Antes de sair, Leonardo voltou à sala. Observou Manuela dormindo e falou baixo. Ela parece você. Forte mesmo quando frágil. Isabela abaixou o olhar. Às vezes tenho medo de não ser suficiente. O mundo inteiro quer convencer você disso, disse ele. Mas cada passo seu prova o contrário. Depois saiu, sem mais palavras. Naquela noite, de volta à pensão, Isabela sentou ao lado da filha e a observou dormir. Tocou nos cabelos finos da menina e pensou em como a vida era feita de pausas inesperadas. Como um corredor comum podia virar abrigo. E como alguém que parecia inalcançável podia de repente parecer tão próximo. O convite para o evento beneficente chegou como uma surpresa. A diretoria havia solicitado a presença dos colaboradores do projeto de inclusão. E Isabela, pela primeira vez, sentiu que fazia parte de algo maior. Preparou-se com o que tinha. Um vestido simples, azul, que havia sido de sua mãe. Um batom discreto e o cabelo preso com cuidado. Chegou à recepção do hotel onde aconteceria o evento e tentou respirar fundo. O salão era deslumbrante. Luzes suaves, música ao vivo, garçons, desfilando com bandejas elegantes. Um mundo tão distante do que ela conhecia. Patrícia a cumprimentou com um abraço rápido. Você está linda. Leonardo ainda não chegou, mas... Fica tranquila. Ele pediu que eu te receba. Isabela sorriu, agradecida. Caminhou pelo salão com cautela, segurando uma taça de água. Observava os convidados, os sorrisos forçados, as conversas polidas. Até que uma voz conhecida cortou o ar. Isabela congelou. O copo quase caiu de sua mão. Virou devagar. Renato, o homem que a deixou no altar. O pai que nunca viu a filha. Estava ali, bem vestido, copo de uísque na mão e o mesmo olhar de superioridade. Isabela sentiu o estômago virar. Você por aqui? Ele disse, se aproximando com um sorriso sarcástico. Achei que estivesse em alguma creche. Ou talvez... Vendendo trufas na rua, ela não respondeu. Apenas manteve a postura. Mas por dentro, cada palavra era uma lâmina. Impressionante como sobe rápido, né? Trabalhando aqui e sendo protegida pelo dono da festa. Ele se aproximou mais, a voz mais baixa. Me diz, Isa, foi entrevista ou foi algo mais? Antes que pudesse responder, uma sombra surgiu ao lado dela. Leonardo. Está tudo bem aqui? Perguntou, com os olhos fixos em Renato. Perfeitamente, disse Isabela, recuperando o controle. Estava apenas reencontrando um velho conhecido. Renato sorriu de canto, estendendo a mão. Renato, ex-noivo. A gente já teve uma história, Leonardo. Apertou a mão dele brevemente. Leonardo Mendes, atual empregador. A história dela agora é outra. Renato riu com escárnio. Claro, imagino que seja mesmo. Contanto,
Apoio. Leonardo não rebateu. Apenas colocou a mão gentilmente nas costas de Isabela e a conduziu para longe. Ele não vai te incomodar mais hoje. Eu não esperava por isso, ela disse com a voz firme, mas trêmula por dentro. Você não precisa se explicar. Leonardo a encarou com seriedade. Mas eu sei reconhecer quem enfrenta a vida de frente. Mais tarde, enquanto assistia ao discurso de um dos diretores, Isabela viu Renato no canto do salão, conversando com uma mulher de vestido dourado. Ela o abraçou com intimidade. Quando se virou, Isabela levou um choque. Era Camila, irmã de Leonardo. O sangue gelou. O passado dela estava se misturando com o presente, e não havia como impedir. Isabela passou os dias seguintes com a mente em turbilhão. Cada vez que pensava em Renato, no encontro inesperado e na ligação dele com a irmã de Leonardo, um nó se formava no estômago. Por mais que tentasse seguir com o trabalho, a insegurança latejava silenciosa. A presença de Leonardo ainda era constante e respeitosa. Ele continuava a valorizá-la em público, sempre profissional, sempre contido. Mas agora, Isabela se sentia diferente, observada, julgada, como se qualquer movimento em falso pudesse ser mal interpretado. Durante o almoço com Patrícia, ela tentou disfarçar a angústia, mas a amiga percebeu. Quer me contar o que aconteceu? Naquela noite? Isabela hesitou, depois suspirou. O homem que me abandonou grávida. É o mesmo que agora está se envolvendo com a irmã do Leonardo. Patrícia arregalou os olhos. Você contou para ele? Não, isso só complicaria tudo, e eu... Não sei se tenho forças para lidar com mais confusão. Isa, você não tem que provar nada para ninguém. A verdade sempre aparece. Mas até lá, será que vou aguentar? Naquela noite, Isabela chegou à pensão com os pés doendo e o coração em pedaços. Observou Manuela dormir e se perguntou se estava mesmo fazendo o certo. Tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de parecer fraca, medo de acreditar, de novo, que alguém podia ficar. No dia seguinte, evitou cruzar com Leonardo. Manteve-se ocupada, focada, distante. Ele notou. Não disse nada, mas os olhares que trocavam no corredor diziam mais do que 1000 palavras. Ao final do expediente, ele a chamou. Você está bem? Estou, Sr. Leonardo. Só estou tentando manter o foco. Você não precisa se esconder. Não aqui. Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Às vezes parece que esse lugar não é para mim, que eu tô forçando algo que não me pertence. Então você não está vendo direito, porque o que eu vejo é alguém que conquistou tudo com esforço. Alguém que pertence aqui mais do que muita gente. Isabela segurou as lágrimas, agradeceu com um aceno e saiu. Na escada de emergência, onde ninguém passava, chorou baixinho. Não era só sobre o trabalho. Era sobre o que estava sentindo, sobre o que estava nascendo e sobre o medo imenso de perder tudo, outra vez. A reunião extraordinária foi convocada de última hora. Leonardo, sério, entrou na sala sem dizer uma palavra. Os diretores murmuravam entre si, atentos à presença de uma visita inesperada. Renato, Isabela não sabia que ele estaria ali. Ao vê-lo, sentiu o chão se mover sob seus pés. Sentou-se no fundo da sala, tentando desaparecer. Patrícia, ao seu lado, segurou sua mão discretamente. Renato assumiu a palavra antes mesmo de ser convidado. Vim aqui a pedido de Camila, com uma preocupação legítima sobre a imagem da empresa. Há rumores circulando que colocam em risco a integridade da liderança. Leonardo se manteve calado. Ouviu, observou. Mas seu olhar estava firme, como se já soubesse o que viria. O relacionamento entre o senhor e uma funcionária recém-contratada, participante do programa social, tem sido comentado dentro e fora da empresa. Renato virou-se sutilmente para Isabela. E quando há envolvimento emocional entre liderança e subordinado, há riscos sérios à reputação de todos. Isabela sentiu o rosto queimar. Quis falar, se defender, negar. Mas Leonardo se levantou. Está insinuando que eu favoreci alguém.
Por motivos pessoais? Só estou relatando o que muitos já comentam. Leonardo apoiou as mãos na mesa. Então vou ser claro com todos aqui. A funcionária a quem se refere tem um dos desempenhos mais exemplares que já vi. E se há rumores, são frutos da covardia de quem não suporta ver alguém vencer, mesmo com todas as dificuldades. O silêncio foi absoluto. E sim, eu a admiro. Como mulher, como mãe e como profissional. Se isso ofende alguém, talvez o problema não esteja nela, mas em quem vê a ameaça no sucesso de quem veio de baixo. Renato tentou rir, nervoso. Muito bonito, mas ainda parece conveniente demais. Leonardo o encarou com firmeza. O que parece é que você está mais interessado em destruir do que em proteger. E eu sei exatamente quem você é, porque conheço a história, toda ela. Isabela o olhou, surpresa. Não esperava que ele tivesse descoberto. Você deixou uma mulher grávida no altar, e agora tenta manchar a imagem dela mais uma vez. Isso diz mais sobre você do que qualquer boato. Renato empalideceu. Tentou responder, mas Leonardo se virou para os diretores. Se alguém aqui acredita que meu posicionamento compromete a integridade da empresa, estou pronto para abrir mão do cargo. Mas não vou permitir que a injustiça fale mais alto do que a verdade. Patrícia apertou a mão de Isabela. Ela, em choque, mal conseguia respirar. Nunca havia sido defendida assim. Nunca havia sido vista com tanto respeito. E naquele momento, diante de todos, soube que algo tinha mudado. Para sempre. Ela saiu da reunião sem olhar para trás. Os aplausos discretos que ouviu no fim da fala de Leonardo não aliviaram o nó em seu peito. Não se sentia vitoriosa, nem tampouco aliviada. Sentia-se exposta, vulnerável, como se estivesse sendo despida, emocionalmente diante de uma plateia. Naquela noite, arrumou suas coisas com pressa. Desligou o celular, cancelou o almoço com Patrícia e não respondeu às mensagens de Leonardo. Pegou Manuela na creche mais cedo, levou para casa e trancou-se, com o silêncio. Era a única coisa que não exigia explicações. Isabela tinha medo, não de Renato, nem do julgamento alheio, mas do que estava sentindo por Leonardo, do tamanho daquele gesto, da força de tudo o que ele havia dito, em público, sem hesitar, ela. Não estava acostumada com homens que ficavam. Nos dias seguintes, não apareceu na empresa. Mandou uma mensagem formal ao setor de RH, dizendo que precisava de tempo para assuntos pessoais. Ninguém insistiu. Talvez por respeito. Talvez por receio. Leonardo tentou ligar. 3 vezes. Depois mandou apenas uma única mensagem. Estou aqui, quando quiser. Ela leu, apagou e leu de novo. Mas não respondeu, não sabia o que dizer. Como aceitar o amor de alguém tão diferente? Como confiar de novo? Como se entregar sem medo, depois de tudo que viveu? Na pensão, a rotina seguia. Igual. Banhos rápidos, janta simples. Manuela perguntando se ia voltar ao trabalho. Ainda não, meu amor. A mamãe tá só pensando um pouco. Pensando no moço que deu chocolate para mim, ela sorriu. Forçado. Também. Na terceira noite, sentada, na cama com o laptop sobre as pernas, abriu o site da empresa, leu a matéria publicada no blog interno. Integridade e verdade, quando a liderança inspira. A matéria elogiava a postura de Leonardo diante de um conflito delicado, sem mencionar nomes, mas ela sabia. Era sobre ela, e naquele instante percebeu que o silêncio já não era proteção. Era medo disfarçado. Levou mais um dia para criar. Coragem. Escreveu uma carta curta, simples, honesta. Agradeceu. Explicou. Pediu desculpas por ter se afastado sem dizer nada. Terminou com uma frase que não deixava dúvidas. Eu só precisava respirar. Mas não quero viver fugindo. Se ainda houver espaço, quero tentar. No fim daquela noite, colocou a filha para dormir. Sentou à mesa da pequena cozinha e esperou. Uma resposta que ainda não sabia se viria, mas o coração já estava aberto. O portão da pensão rangeu quando se abriu, e Isabela olhou pela janela da cozinha. Seu coração acelerou no instante em que reconheceu a silhueta.
Leonardo. Camisa simples, sem terno, sem pressa, mas com algo no olhar que ela conhecia bem. Verdade. Ela enxugou as mãos no pano de prato e foi até o portão. Por um momento, hesitou. Mas então abriu. Achei que talvez não quisesse mais me ver, ela disse tentando sorrir. E eu achei que você nunca mais responderia. Mas respondeu. Com a carta mais bonita que já recebi na vida. Ela abaixou o olhar, tímida. Não sabia se ele estava ali para uma conversa difícil ou apenas para se despedir de vez. Leonardo estendeu uma sacola de papel. Dentro, um livro infantil e uma pequena pelúcia. Trouxe para Manuela. Espero que ainda goste dessas coisas. Ela vai amar, respondeu surpresa pela delicadeza. E para você? Ele hesitou por um segundo. Tenho algo mais, do bolso. Da calça, tirou uma pequena caixinha de veludo. Abriu, revelando um anel simples, elegante, sem exageros. Mas o que mais brilhava ali era o que não se via. Você não é a mulher que eu admirei por causa da dor. Você é a mulher que me ensinou a ver além da dor, a ver força onde o mundo só vê falha. E se você permitir, quero construir um caminho ao seu lado, sem pressa, sem vergonha, só com verdade. Isabela sentiu os olhos marejarem. Não era um pedido teatral. Era real, puro e inesperado. Leonardo, eu passei tanto tempo achando que não era suficiente para ninguém, que minha história era um fardo, que amar era perigoso demais. Mas com você, eu me vi de novo. Ela estendeu a mão. Não precisava de discurso. Sim, ele colocou o anel em seu dedo com mãos firmes. Os dois sorriram, e pela primeira vez, o silêncio entre eles foi de paz. Leonardo a abraçou com força. Não como quem possui, mas como quem promete permanecer. Você não vai mais precisar carregar tudo sozinha, sussurrou. Agora somos nós. Naquela noite, Isabela preparou um café simples, e os dois sentaram-se à mesa da cozinha apertada da pensão. Falaram pouco. Trocaram olhares, lembranças e risos tímidos. Manuela correu para o colo dos dois como se já soubesse que aquilo era casa, sem pompa, sem plateia, sem festa. Só o essencial: amor, coragem e a decisão de não fugir mais. Meses depois, casaram-se no civil. Leonardo não fez questão de cerimônia e Isabela nunca sonhou com véu. O que queriam era só continuar, com calma, com respeito, com tudo o que o passado tentou tirar, mas não conseguiu. E enquanto caminhavam juntos pelas ruas de um bairro simples onde tudo começou, Isabela olhou para o lado e, enfim, acreditou. Ela não estava mais sozinha. Estava inteira e pronta para recomeçar. Clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e emoção com a gente. E se histórias como essa tocam seu coração, não esquece de se inscrever no canal. Aqui, cada história é feita para te lembrar que mesmo quando o mundo vira as costas, sempre existe um novo começo esperando por você. Até a próxima!